Primeiro, boa noite para todo mundo, né? Boa noite a todos. Saudades aí de estar com vocês em sala de aula, né? Mas ainda não é possível. Bom, professor, o que você separou para a gente na aula de hoje? Eu queria dar um pouquinho de sequência na matéria, então vou falar um pouco sobre áreas, tá certo? E eu vou encaminhar para o Célio ainda hoje, gente, uma listinha de exercícios e slides que eu vou passar para vocês hoje. Combinados? Então, deixa eu jogar aqui os slides para vocês acompanharem. Deixa eu ver se esse aqui primeiro. Isso. Bora lá iniciar, gente? Bom, para a aula de hoje, galera, eu separei falar sobre áreas. E quando eu falo sobre áreas, a gente começa a comentar sobre áreas de figuras planas. São figuras planas para nós. O que são consideradas? Vamos ter dois tipos de áreas. As áreas separadas em figuras planas e as áreas separadas em figuras circulares. Para ser figura plana, tem que ser formado exclusivamente por segmento de reta. Por segmentos mesmo. Pode ter curva? Infelizmente, não. Então, para ser chamado de plano, somente segmentos de reta. Então, estou falando de áreas de polígonos para vocês, em geral. E quando a gente começa a falar sobre área de polígonos, galera, a primeira figura que aparece para a gente é o retângulo. E o retângulo, para nós, quando eu falo de polígonos, vai ser a base para todos. A maioria das áreas, eu afirmo que todas, as áreas de figuras planas, elas partem da área do retângulo. E quando eu falo de retângulo, galera, retângulo é um quadrilátero que tem 4 ângulos de 90 graus. Professor, como que eu calculo a área desse chamado quadrilátero? Qualquer que seja o quadrilátero, gente, a gente calcula a área como sendo o produto da base pela altura. Então, o Bzinho simboliza a base, o Hzinho simboliza para vocês o quê? A altura. Galera, lembrando a vocês, quando eu falo de base e altura, gente, eu também poderia indicar essa base e altura, ao invés de ser base e altura, eu poderia falar que era comprimento e largura. Dá na mesma? Dá na mesma. Qualquer que seja o retângulo, como que a gente vai calcular a área dele? Base vezes altura ou comprimento vezes largura. Professor, só que quando você fala de áreas, a próxima figura que você vai falar é do quadrado. E o quadrado, para a gente, eu posso afirmar que é um retângulo, gente? Posso afirmar que é um retângulo. Por quê? O quadrado é um quadrilátero, também possui 4 ângulos de 90 graus. Para ser retângulo, basta ter 4 ângulos de 90, e o quadrado possui essa característica. Então, o jeito de calcular a área é o mesmo, professor? Sim, é o mesmo. Base vezes altura. Professor, mas a base desse quadrado está sendo L. Concordo com você. A altura também está sendo L. Então, a base e a altura possuem medidas que são iguais. Se possuem medidas que são iguais, gente, quando eu multiplicar a base pela altura, não vai aparecer L vezes L? E L vezes L é uma potência. Que potência é essa? A medida do lado elevada ao quadrado. Então, toda vez que eu for calcular a área de um quadrado, gente, medida do lado ao quadrado. Eu pergunto, professor, eu posso fazer bases à altura? Pode. Dá na mesma? Tá. Essa, gente, é apenas uma maneira de tentar facilitar para vocês o jeito de fazer esse cálculo. Gente, e que dentro dos slides ele não comenta a respeito de alguns outros quadriláteros. Eu vou comentar aqui para vocês. Outro quadrilátero que vai aparecer para você, gente, é o chamado paralelogramo. O que é o paralelogramo? É esse retângulo um pouquinho deitado. Professor, como que eu calculo a área de um chamado paralelogramo? Do mesmo jeito do retângulo. Então, continua sendo a medida da base vezes a medida da altura. Cuidado! No paralelogramo, gente, a base vai ser a mesma, bonitinho. Só que o lado, o comprimento que vai aparecer na lateral, esse comprimento emborcado, que eu vou pegar o retângulo e vou dar uma deitada nele. Você vai ter um lado que vai ter um pouquinho emborcado. Esse lado que vai estar um pouquinho mais deitadinho, ele não é a altura para você. Você tem que tomar esse cuidado. A altura, ela sempre sai de um dos vértices da minha figura e chega na base formando ângulo de 90 graus. Se não formar ângulo de 90 graus com a base, se não partir do vértice, gente, não é a altura. Tome esse cuidado. Outro quadrilátero que não cita para vocês, mas eu vou comentar aqui, gente, é o chamado losango. Você vai falar, professor, losango é um quadrado.
Pode ser, não é sempre. Losango, gente, é uma figura que possui quatro lados de medidas iguais. Professor, mas o quadrado tem quatro lados de medidas iguais. Eu sei. Mas só que o quadrado, além de ter quatro lados de medidas iguais, ele possui quatro ângulos de 90 graus. O losango, não. Os ângulos opostos, eles são iguais. Os que são vizinhos, que são consecutivos, eles não são iguais. Então, como que a gente calcula a área de um losango, professor? É a multiplicação das duas diagonais. A gente viu sobre losangos lá atrás. Então, vai ser o produto das duas diagonais. Você vai ter uma diagonal maior e uma diagonal menor. É a multiplicação delas dividido por 2. Então, como que a gente calcula a área de losango? É a multiplicação das duas diagonais dividido por 2. Galera, e um terceiro quadrilátero que ele não cita para vocês nesses slides que eu quero comentar é o chamado trapézio. A gente também comentou de trapézios quando eu falei de quadriláteros. Isso em sala de aula ainda, gente, antes de começar essa pandemia. Professor, todo trapézio possui como medidas bases, uma maior e outra menor, e também possui altura. Professor, então como que eu calculo a área do trapézio? É a soma das duas bases vezes a altura dividido por 2. Então, como que a gente calcula a área de um trapézio, gente? É o produto entre quem? Entre a soma das duas bases vezes a altura, isso tudo dividido por 2. Então, gente, dentro de quadriláteros, o que vai aparecer para vocês são esses. Bom, mas a gente não fala somente de quadriláteros para calcular áreas. A gente fala, gente, do chamado triângulo. Qualquer que seja o triângulo, gente, de maneira geral, como que a gente calcula a área dele? Base vezes altura sobre 2. Então, minha base aqui, no caso, ela faz papel de Bzinho, como a gente observa aqui. Minha altura faz papel do H. Então, base vezes altura sobre 2, você obtém a área de quem, professor? De triângulo, caso geral. Falou triângulo, o que vem na sua cabeça? Área, base vezes altura sobre 2. Professor, existem outros jeitos de eu calcular a área de triângulo? Existem vários. Eu vou mostrar alguns deles aqui para você. Gente, toda situação é essa que eu vou apresentar. Quando a gente olha para o triângulo BPC, eu estou falando desse triângulo do lado esquerdo aqui, galera. Dá para calcular a área dele? No caso, a altura dele? Dá. Como que eu posso escrever essa altura, gente? Se eu olhar para esse triângulo BPC, ele é retângulo? Ele é retângulo e você tem um ângulo verdinho, está pintado lá, um ângulo agudo. Quem está de frente para esse ângulo agudo é o H. Em todo triângulo retângulo, gente, quem está de frente para o ângulo agudo, para um deles, é chamado de cateto. Só que nesse caso, como ele está de frente, gente, ele é chamado de cateto oposto. Então, esse Hzinho é o cateto oposto. Quem está de frente para o ângulo de 90 graus, para nós é chamado de hipotenusa. Então, se eu aplicar a relação seno do ângulo C, vai aparecer H dividido por A. Daqui eu consigo tirar a altura desse triângulo. A gente chamou de H, mas a gente pode escrever em função de um lado. Como assim, professor? Esse A que está dividindo aqui, ó, ele vai passar multiplicando. Então, quem que vai ser o H? Vai ser o A vezes o seno desse ângulo C. Dessa maneira, eu consigo calcular a área desse triângulo, gente, em função do seno desse ângulo. Então, para me calcular em função do seno, o que eu tenho que conhecer? Eu tenho que conhecer dois lados do triângulo, e realmente conheço. Conheço o lado B, conheço o lado C, e tenho que conhecer o ângulo entre eles, que é esse ângulo verdinho. E conhecendo esse, como que eu faço o cálculo dessa área, professor? É o produto desses dois lados, então vai aparecer A vezes B, vezes o seno desse ângulo que está entre esses dois lados, dividido por 2. É uma outra maneira de você calcular a área de um triângulo qualquer? Só que para fazer esse cálculo da área do triângulo, eu tenho que conhecer dois lados do triângulo e o ângulo entre eles. Bom, gente, quando eu falo de triângulo, aparece só isso? Não. Você vai ver que vão aparecer outras áreas para o triângulo. Por exemplo, a área de um triângulo, quando esse triângulo está dentro de uma circunferência, ele está inscrito em uma circunferência, que é o mesmo que eu falar o quê, professor? Que a circunferência circunscreve o meu triângulo.
Então, falar que a circunferência circunscreve o triângulo é o mesmo que eu falar que o triângulo está inscrito na minha circunferência. Toda vez que isso acontecer, gente, eu vou escrever essa área em função dos três lados e em função do raio. Como assim, professor? O que você vai utilizar? Eu vou utilizar a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Gente, e dessa fórmula, meu problema para me escrever minha área em função do seno, o único problema que eu tenho é o seno. E a gente sabe que na lei dos senos, vocês viram lá na trigonometria, se não viram, vão ver na trigonometria, o que a lei dos senos fala para a gente? Para mim poder aplicar a lei dos senos, eu tenho que conhecer os lados do triângulo e o ângulo que está de frente para esse lado. A lei dos senos, gente, é uma razão. Uma razão é uma divisão. Uma divisão entre o lado e o seno do ângulo que está de frente para esse lado. E essas razões, porque o triângulo tem três lados, então vão aparecer três razões, elas vão ser iguais, gente, ao dobro do raio. Então eu posso afirmar que esse lado C está de frente para esse ângulozinho C aqui, ó. Então, se eu fizer o C dividido pelo seno do ângulo C, estou aplicando a lei dos senos, eu posso afirmar que isso é igual ao dobro do raio. Se eu quero o seno do ângulo C, gente, eu posso trocar o 2R's e o seno de C de posição, porque um vai multiplicando e o outro vai vir dividindo. Então, quem que vai ser o seno do ângulo C? Vai ser o C dividido por 2R's. Se eu substituir isso nessa fórmula da área aqui, galera, no lugar do seno, se eu trocar por C dividido por 2R's, olha só o que vai aparecer para nós. Vai aparecer uma fórmula calcular desse triângulo em função dos três lados e em função do raio. Como que a gente vai calcular, gente? Lembrando, só vale quando o triângulo está dentro da circunferência ou quando a circunferência está de fora do meu triângulo. Gente, como vai ser calculada essa área? Vai ser o produto dos três lados, então vai ser A vezes B vezes C, dividido por 4 vezes o raio. Ana? Professor, acabou a área de triângulo? Não. Existem mais fórmulas para a gente calcular a área de triângulo, gente. Não são somente essas. Se eu continuar, galera, você vai observar que vai aparecer a área de um triângulo em função dos três lados e do semiperímetro. Aí você me pergunta, professor, o que é semiperímetro? Primeiro, perímetro é a soma de todos os lados. Você tem que ter isso na cabeça. Semiperímetro é a metade desse resultado. Então, o que vai ser o semiperímetro para a gente, gente? Vai ser eu somar todos os lados e dividir o resultado por 2. Toda vez que eu quiser a área de um triângulo e eu conhecer os três lados, eu posso utilizar a chamada fórmula de Heron, que é essa fórmula feia pra caramba que você observa aí. Lembrando, gente, o que é o pezinho? Pezinho para nós é o semiperímetro. É eu somar os três lados do triângulo e dividir o resultado por 2. E essa fórmula de Heron é dada em função do semiperímetro e em função dos três lados. Como assim, professor? Toda vez que eu conhecer os três lados, gente, eu tenho o semiperímetro. Então, como que eu posso calcular a área do triângulo? Posso calcular sendo a raiz quadrada do semiperímetro, que multiplica o semiperímetro menos o primeiro lado, que multiplica o semiperímetro menos o segundo lado, que multiplica o semiperímetro menos o terceiro lado. Essa fórmula é muito feia, ela é muito cansativa. Eu, particularmente, não gosto de utilizar. Vocês vão ver que raramente a gente vai utilizar essa fórmula para calcular a área de um triângulo. Mas, pode aparecer? Pode. Estou comentando ela com vocês. Então, essa fórmula, gente, é chamada fórmula de Heron. Bacana? Aí você fala, professor, acabou a área de triângulo, né? Eu falo para vocês, ainda não. Galera, eu posso calcular a área de um triângulo chamado de triângulo equilátero. Mas se meu triângulo é equilátero, qual a consequência disso, gente? Eu vou deixar essa fórmula aqui quietinha, mas eu vou em cima do triângulo. O que eu posso afirmar a respeito do meu triângulo? Que todos os lados têm a mesma medida. Então, se um lado do triângulo equilátero mede L, todos os lados vão medir L. Se um ângulo é de 60 graus, um triângulo equilátero, todos os meus ângulos do triângulo equilátero vão medir 60 graus. Esse triângulo é um triângulo regular. Professor, e como que você calcula a área desse triângulo? Voltando nessa fórmula aqui. Gente, eu tenho que conhecer apenas quem? Gente, o seno desse ângulo C. Só que como a gente observa no triângulo equilátero, esse ângulo C é um ângulo de 60 graus. Tem que calcular o seno de 60? Tem. Você me pergunta, professor, quanto que vale o seno de 60? 60, gente, vale raiz de 3 sobre 2.
Só que nessa fórmula aqui, gente, a gente utiliza A e B sendo os lados. No triângulo equilátero, A e B é a mesma medida. A gente chamou ela de L. Por quê? No triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então, como que vai ficar a minha fórmula aqui, gente? Então, vai aparecer meio que multiplica o primeiro lado, que é o L, o segundo lado, que é o L, né, o A e o B, que multiplica os 160 graus. Substituindo, L vezes L dá L quadrado. Seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Isso tudo está multiplicando meio. Vai aparecer o que para a gente? Toda vez que eu quiser calcular a área de um triângulo equilátero, gente, é só para triângulo equilátero. Lembra disso. Como que eu vou calcular essa área, professor? Lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Lembrando, essa fórmula só funciona para triângulo equilátero, gente. Deixa isso bem claro para vocês. Outra observação. Quando a gente fala de triângulo equilátero a respeito de área, é importante eu lembrar de vocês com relação à altura. Como que eu calculo a altura de um triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero, que é o H, vai ser dado pelo lado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Guarda essa formulazinha que ela é muito útil para a gente. Então, gente, altura, lado, raiz de 3 sobre 2, área, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembrando, gente, essa fórmula só funciona no triângulo que é regular, no triângulo que é chamado de equilátero. Bom, continuando, galera. Aí começa a aparecer a área de polígono de maneira geral. Então, se eu fosse calcular a área desse quadrilátero aí, tem 4 lados, né? Desse quadrilátero, gente, circunscrito a um círculo, ou seja, ele lá de fora de um círculo, ele está circunscrito, todos os lados do meu quadrilátero estão encostando no meu círculo. O que eu faria, professor? Eu dividiria esse cara em triângulos. Por exemplo, aquele triângulo AOB. Nele, gente, eu conheço a base, eu conheço a altura. A base é AB. A altura é o raio. Por que é o raio, professor? Porque o raio e o segmento que é tangente a uma circunferência são sempre perpendiculares. Sempre vai formar esse ângulozinho de 90 graus. Segmento tangente, porque encosta só em um ponto na circunferência, e o raio. Sempre formam entre si ângulos de 90 graus. Bacana? Então, eu dividiria em triângulos. Esse é o primeiro. Qual é o segundo triângulo lá? O triângulo BOC. Quem é a base dele, gente? BC. Quem é a altura? Novamente, o raio. Além desse, o triângulo COD. Quem é a base dele? CD. Quem é a altura? O raio de novo. E dividiria em mais um triângulo, que é o triângulo AOD, onde a base vale AD e a minha altura também continua sendo o raio. Só que quando eu faço tudo isso, galera, vão aparecer 4 áreas. Essas 4 áreas que aparecem aí para vocês, de 4 triângulos. Se eu quero a área do meu quadrilátero, não é eu pegar a área de todos eles e somar? Olha só o que vai aparecer para você. A área do quadrilátero, ABCD, vai ser a soma da área daqueles 4 triângulos que a gente comentou. E cada área dessa, gente, eu estou mostrando ela para vocês aqui. Só que quando eu pego essa expressão final, R sobre 2 aparece para todo mundo. Se aparece para todo mundo, é um fator comum. E se é um fator comum, eu posso colocar esse fator comum em evidência. Quando eu coloco o fator comum em evidência, vai aparecer R sobre 2 e multiplica a soma dos 4 segmentos do meu quadrilátero, os 4 lados dele. AB, BC, CD e AD. Só que quando eu faço AB mais BC mais CD mais DA, gente, isso não é perímetro? E quando eu divido o perímetro por 2, isso não é chamado de semiperímetro? Então, galera, o que vai aparecer para a gente? Toda vez que eu tiver um quadrilátero, isso não serve só para quadrilátero, gente, eu posso aplicar essa ideia para qualquer polígono que esteja circunscrito a uma circunferência, ou seja, o polígono está de fora da minha circunferência, a circunferência está dentro e o polígono está de fora. E todos os lados do meu polígono encostando na minha circunferência, é cortando? Não. Isso serve para qualquer polígono. Toda vez que eu quiser calcular a área dele, gente, basta pegar o semiperímetro. O que é o semiperímetro? É a soma de todos os lados do meu polígono dividido por 2 e multiplicar isso pelo valor do raio, pela medida do raio. No próximo slide, vocês vão observar que isso para um polígono qualquer.
um polígono qualquer circunscrito a uma circunferência. Você me pergunta, professor, como que você vai calcular a área dessa coisa horrorosa? Vou somar todos os lados do polígono, vou dividir por 2. Quando eu somo todos os lados e divido por 2, eu estou fazendo o semiperímetro. E vou multiplicar o resultado pelo raio. Olha lá, galera. A área de qualquer polígono circunscrito a uma circunferência sempre vai ser o semiperímetro vezes o raio. Reforçando, professor, o que é semiperímetro? Semiperímetro é a soma de todos os lados dividido por 2. Olha. Bom, galera, e para fechar, eu gostaria de falar de razão entre áreas de polígonos semelhantes. O que são polígonos semelhantes? São polígonos que representam ampliação ou redução um do outro. Ana, se eu quero a área deles, gente, eu tenho que lembrar de semelhança de triângulos. E quando eu faço razão entre áreas, para minha razão de semelhança ficar equivalente à área, que tem 2 dimensões, a razão de semelhança é só uma, eu tenho que pegar minha razão de semelhança, gente, e elevar ao quadrado. Então, quando eu pego o meu K, que é a razão de semelhança, e elevo ao quadrado, fica equivalente à área que tem 2 dimensões. Lembrando, quem é meu K? Quem é minha razão de semelhança, gente? Razão de semelhança entre 2 polígonos, não vou falar só de triângulo, vou falar de polígono de maneira geral. A razão de semelhança entre 2 polígonos pode ser a razão entre as alturas desses polígonos, a altura de um sobre a altura do outro. Pode ser a razão entre 2 lados que se encontram na mesma posição de um e de outro. Ou, se não, pode ser a razão entre os perímetros de um e de outro. Esse é meu K. Para esse K, que é um comprimento, fica equivalente à área, eu tenho que elevar esse comprimento ao quadrado para ter 2 dimensões. Por quê? A área possui 2 dimensões. Então, de maneira geral, razão entre áreas de figuras, de polígonos que são semelhantes, é sempre a razão de semelhança elevada ao quadrado. Lembrando, quem é a minha razão de semelhança? Meu K. Isso vale para triângulos, mas também vale para 2 polígonos quaisquer. Por exemplo, esses 2, como vocês observam. Então, a razão entre essas áreas de verde e essa área, gente, de laranjado, vai ser a razão m de semelhança elevada ao quadrado. Então, o que é o m para nós? Ele já disse para vocês aqui no slide. É a chamada razão de semelhança. Isso funciona para qualquer polígono, desde que eles sejam semelhantes. Bacana? Bom, gente, de polígonos de maneira geral, está faltando falar de quem, professor? Eu vou falar que está faltando falar só do hexágono. Só que meu hexágono, eu posso dividir ele em 6 triângulos equiláteros. Então, quem é a área do meu hexágono? Lembrando, essa fórmula só funciona para hexágono regular. Todos os lados têm que ter a mesma medida e todos os ângulos têm que ser de 120 graus. Como que eu calculo a área do hexágono regular? É a área de 6 triângulos equiláteros. Porque se eu for dividir através das diagonais, gente, o que vai aparecer para você? Vai aparecer triângulos que são equiláteros. Quantos? 6. Se eu calcular a área de um triângulo desse e multiplico por 6, eu vou ter a área do meu hexágono regular. Bom, dentro de polígonos, o que eu tenho para falar de áreas para vocês é isso. Professor, então você vai comentar com a gente agora sobre círculos. Exatamente. Círculo e suas partes. Vamos lá, galera? Deixa eu ver se eu acho aqui primeiro. Planas. E tirar. Gente. Vamos ver se apareceu aqui. Apareceu. Aqui, ó. Vamos lá, rapidão. Todo mundo enxerga esse outro slide, galera? Dá um ok para mim aí, fazendo favor. Todo mundo está enxergando? Tá? Bacana? Bom, para fechar áreas, galera, a parte teórica, a parte de fórmulas, lembrando, gente, que não tem jeito. Essa parte de fórmulas ela vai ser extremamente importante para nós. Eu não posso esquecer essa parte de fórmulas. Eu tenho que saber essas fórmulas, porque sem elas eu não consigo fazer os exercícios. Então, no primeiro momento, quando vocês forem pegar para fazer os exercícios, dê uma olhadinha nas fórmulas de áreas. Eu vou mandar esses slides para vocês e vou mandar uma listinha. Então, dê uma olhada primeiro
nas fórmulas, tem ela do lado na hora que você for fazer os exercícios, e depois, aos pouquinhos, vocês vão acostumando com elas, vão acabar memorizando de maneira normal, tá? Gente, bora lá que eu tenho 10 minutinhos para fechar aqui, eu tenho que falar de áreas. Gente, ficou faltando falar da área do círculo e suas partes. Quando eu penso no círculo e suas partes, aqui no slide, um pedaço do slide aqui que eu não sei porquê, mas eu vou passar para frente e eu mostro para vocês aqui direto, nesse outro. Quando eu for falar de círculo para vocês, primeiro eu vou partir da diferença entre círculo e circunferência. Tem diferença nos dois? Tem. Pensa uma moedinha. Uma moeda, ela tem região interna? Tem. Se tem região interna, é chamado de círculo. Quando eu pego um anel, tem região interna? Não tem, ele é furado. Se ele é furado, gente, isso é chamado de circunferência. Então, gente, círculo tem área, circunferência tem área? Não. Circunferência tem comprimento. Círculo possui área e comprimento, tá certo? Então, para vocês não confundirem, qualquer que seja o círculo, professor, como que eu calculo a área dele? πr ao quadrado. Para qualquer que seja o círculo, como que eu calculo a área de um círculo? πr ao quadrado. Não confunda a área de círculo com o comprimento de círculo. Comprimento é o contorno, é o perímetro, entre aspas. A medida do contorno para nós. Como que eu calculo essa medida do contorno, gente? Ela é dada por 2πr. Então, o comprimento C é igual a 2πr. Área πr ao quadrado. Isso para qualquer círculo. E a partir daí, a gente tem que comentar um pouquinho sobre as chamadas partes do círculo. E a primeira parte que eu trago para vocês é essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui para vocês, ela é chamada de coroa circular. O que é uma coroa circular? São dois círculos que têm o mesmo centro, pode observar, o centro dos dois é o O, só que possuem raios diferentes. Um tem raio R, outro tem raio R. Um tem raio maior, o outro tem um raio menor. Professor, como que você faria para calcular a área desse negócio? Lembrando, a coroa circular, gente, é só a região de verde, tá certo? Essa parte do laranjado não faz parte da coroa circular. Coroa circular só a região de verde. Professor, como que você faz para calcular a área dessa região de verde? Simples. Faz a área do círculo grande e subtrai a área do círculo pequeno. Professor, então não precisa de fórmula, não? Não. Você precisa conhecer a fórmula da área do círculo. Apenas isso. Faz a área do círculo grande menos a área do círculo pequeno. Professor, mas você trouxe a fórmula aqui para a gente? Trouxe. πr ao quadrado é o do grande. πr ao quadrado é o do pequeno. Como o π repete, posso colocar em evidência. Então vai ser o π que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado. Aí eu pergunto, tem necessidade de eu memorizar essa fórmula aqui? Eu te garanto que não. Toda vez que for mexer com coroa circular, só lembrar, faz a do grande, subtrai a do pequeno. Não tem segredo. Bom, galera, segunda parte do círculo que vai aparecer para vocês é a chamado setor circular. Você me pergunta, professor, o que é um setor circular? Todo mundo já comeu um pedaço de pizza? Um pedaço daquela pizza toda representa um setor circular. Para mim ter o setor circular, gente, ele começa onde? No centro. E pega um pedaço do meu círculo aqui no caso. Nesse caso, essa região mais clara aqui, que tem um ângulo alfa, é chamado de setor circular, um pedaço de pizza. Professor, para mim calcular a área desse pedaço de pizza, como que o senhor faria? Regra de 3. Eu sei calcular a área do círculo inteiro? Sei. Como que eu calculo a área do meu círculo inteiro? πr ao quadrado. Só que meu círculo inteiro é referente ao ângulo de uma volta. Qual é o ângulo de uma volta? Não é 360 graus? Então, você vai fazer uma regrinha de 3? Vou. Olha aqui, ó, gente. Se vocês observarem, 360 graus é o círculo todo, é uma volta completa. A área de uma volta completa é a área do círculo inteira, πr ao quadrado. A área, gente, do meu setor circular é referente a um ângulo alfa qualquer que ele vai me fornecer. Lembrando, esse ângulo alfa do setor circular vai ser um ângulo que, professor? Vai ser um ângulo menor que 360 graus. Parte do círculo pode ser 360? Não. Se é uma parte, tem que ser menor. Então, gente, quando eu fizer a regrinha de 3 multiplicar cruzado os resultados, você vai achar essa área do chamado setor circular. Aí você fala, professor, eu gosto de fórmula. Se eu desenvolver aqui, continuar desenvolvendo, multiplicar cruzado e isolar o A, você vai chegar na fórmula desse setor, em função do ângulo em graus, que é dado por alfa πr ao quadrado dividido por 360. Lembrando, quem é o alfa? O alfa representa o ângulo do setor.
em graus. Quem é o R? É o raio da do círculo, que é o mesmo raio do setor. Não muda, o raio é o mesmo. Isso tudo está dividido por 360. Só que eu posso fazer esse cálculo, gente, tanto em graus quanto com um ângulo em radianos. Professor, quem é um ângulo de 360 em radianos? 2π. É referente a πr ao quadrado, que é a área do meu círculo todo. O ângulo alfa é o ângulo do meu setor, só que esse ângulo alfa, medindo em radianos, vai formar uma área do meu setor. Se eu multiplicar cruzado e isolar o alfa, você vai perceber que o π vai cancelar, vai sobrar alfa r ao quadrado dividido por 2. É a mesma área do setor, só que aqui o ângulo está sendo dado em radianos. Gente, é o mesmo cálculo, só com um ângulo em graus na primeira, com um ângulo em radianos na segunda. Professor, qual das duas formas você prefere utilizar? Nenhuma. Você prefere fazer como, professor? Só a regra de 3. Bacana? Gente, para fechar, nós temos o chamado setor circular. Ele divide em 3 casos. Eu não vou passar os 3 casos porque não tem necessidade. Se eu sei o primeiro, os outros seguem a mesma linha de raciocínio. Ou seja, a mesma coisa. É só raciocinar. O que é o chamado segmento circular? É essa região pintada de verde aqui, um pedaço pintado de verde na minha circunferência. Isso é o segmento circular. Esse segmento circular aqui, galera, ó, ele está sendo formado por quem? Por um pedaço de pizza. Observa que eu tenho um setor, e dentro desse setor, gente, quando eu liguei os pontos A e B, quando eu peguei essa corda AB, lembrando, o que é uma corda e uma circunferência? É eu ligar 2 pontos da circunferência. 2 pontos que estão em cima do A. Quando eu liguei esse segmento aqui, formou o quê? Formou essa região pintada de verde. E essa região pintada de verde é chamada de segmento circular. Professor, como que eu faço o cálculo disso? Se eu sei calcular a área do setor circular, que é toda essa região aqui, galera, deixa eu até rabiscar aqui para vocês observarem. Deixa eu ver se eu consigo rabiscar. O setor circular, gente, é toda essa região aqui, ó. Certo? Se eu tenho meu setor circular, e se eu sei calcular a área desse triângulo aqui, ó, eu consigo a área desse segmento circular, que é a parte verde. Como, professor? Se eu fizer a área desse setor menos a área desse triângulo, ó, que no triângulo você tem 2 lados e você tem um ângulo entre eles, dá para calcular a área? Dá. Como, professor? Lado 1 vezes o lado 2, vezes o seno desse ângulo que aparece entre os lados, dividido por 2. Você matou, você já tem a área do triângulo. A área do setor circular, professor, como que eu faço para calcular essa área? Está difícil demais. Regra de 3. Professor, quero usar as duas formas. Fique à vontade, é critério seu. Se eu sei fazer isso, gente, se eu sei subtrair as duas, se eu sei fazer a área do setor menos a área do triângulo, vai sobrar para mim exclusivamente quem? Essa região pintada de vermelho aqui, ó. E essa região pintada de vermelho é chamada de segmento circular. Então, como que eu faço para calcular a área do segmento, gente? A área do setor menos a área de um triângulo vai aparecer. Show de bola? Bom, gente, se tiver alguma dúvida, vocês têm 1 minuto e meio para tirar comigo. Fala lá se teve dúvida. Manda lá no chat, gente. Alguma dúvida, galera? Dá um feedback para mim, gente, só para me ficar tranquilo. Setor circular. Rapidão, gente. Para mim calcular a área de setor circular, deixa eu voltar aqui. Antes que caia. Para mim pensar na área de setor circular, professor, você pode mexer com a fórmula? Posso. A fórmula é o alfa vezes π vezes r ao quadrado dividido por 360. Quem que é o alfa, professor? É esse ângulo aqui do setor. É o ângulo do pedaço de pizza. Professor, quem que é o R? É o raio da minha circunferência. Se eu jogar aqui na fórmula, você calcular a área do setor numa boa. Lembrando, se eu vou usar essa primeira fórmula aqui, meu ângulo tem que estar medido em graus. Professor, posso utilizar a segunda? Posso. Desde que meu ângulo alfa esteja em radianos. Alfa é R ao quadrado sobre 2. Você tem que conhecer o alfa e o raio, nas duas situações. Só que numa
ângulo em graus, na outra, ângulo em radianos. Vocês vão observar em exercício que eu vou fazer com vocês, que eu vou fazer por regra de 3. Eu vou armar essa regra de 3 que aparece aqui, tanto na primeira ou